As entrevistas para conseguir um visto de entrada nos Estados Unidos foram retomadas hoje, depois de 2 semanas. Mas a emissão do visto ainda está em atraso por causa dos problemas técnicos. O que fica difícil entender é por que os brasileiros, que estão entre os 5 maiores gastadores nos Estados Unidos, ainda precisam de visto para entrar lá. Os consulados norte-americanos no Brasil tentam normalizar o atendimento de entrevistas. Em São Paulo, hoje, ninguém perdeu a viagem. Foi tranquilo, para renovar foi tranquilo. O consulado americano em Recife, o único do Norte e Nordeste, também voltou a realizar entrevistas hoje. O que ainda não está normalizado é o prazo para a emissão do visto, que passa dos 10 dias. Há 2 semanas, o sistema de emissão está com problemas técnicos no mundo todo. Em Brasília, há muita preocupação. Eu jamais imaginava um negócio desse, porque a passagem já foi comprada, né? Aí a gente fica numa situação meio complicada. O mesmo ocorre com esse casal de Belo Horizonte. A gente espera que se resolva o mais breve possível, né? A gente está com uma viagem marcada para setembro, então acho que ainda vai dar tempo. Os Estados Unidos já avisaram que não vão reembolsar quem tiver prejuízo com viagens adiadas. E estão certos, como diz essa advogada dos direitos do consumidor. Olha, eu já comprei, de quem que é a responsabilidade? Nesse momento, eu acho que é do consumidor, porque ele já sabia. Ele já sabia que o requisito era viajar com visto. O problema da emissão do visto americano traz à tona uma discussão antiga, a isenção do documento para os brasileiros. Há pelo menos 10 anos, Brasil e Estados Unidos conversam sobre o assunto, sem grandes avanços. Os Estados Unidos já dispensam a exigência do visto para 38 países. Na América Latina, só os chilenos têm esse privilégio, apesar de, no ano passado, mais de 2 milhões de brasileiros terem desembarcado na terra do Tio Sam e torrado mais de 10 bilhões de dólares. O Brasil já é o 5º no ranking mundial de gastadores por lá. Essa professora de turismo da PUC de São Paulo culpa a burocracia brasileira pelo entrave no acordo para a dispensa do visto. A maior negativa está no compartilhamento de dados pessoais dos brasileiros com o governo americano, que exige livre acesso às informações. Porque quando eu peço visto, eu vou com toda a minha documentação. Esse sistema de quebrar a burocracia, a partir do momento que tivesse esse acordo, eu não precisaria autorizar. Os 2 países já poderiam abrir os meus dados. Já se foi o tempo em que os Estados Unidos viam o Brasil como uma ameaça imigratória, né? Não, agora não há mais essa. Assim, embora há milhares de brasileiros morando nos Estados Unidos, já muitos deles já com cidadania, com green card, essa coisa toda. O que eu queria ver nessa matéria de interessante para a economia brasileira é o seguinte: o quanto de dinheiro sai do país, o quanto que o brasileiro gasta no exterior. E eu fui levantar um dado, só em maio, 2,22 bilhões de dólares. O ano passado, em abril, 2,34 bilhões de dólares. A previsão, os 5 meses, são 10,3 bilhões de dólares. E a previsão é para 18 bilhões de dólares este ano. Anteriormente, nos anos anteriores, foi muito mais. Chegou até a 26 bilhões de dólares de gasto no exterior. Aí o governo tomou uma medida, aumentou o IOF, Imposto de Operações Financeiras. E aí, então, tinha que pagar um imposto maior. Sem dúvida, caiu um pouco. Mas eu acho que essa é uma maneira que não resolve o problema. Nós tínhamos que criar zonas especiais no Brasil para que o turista que quer gastar comprando bens de consumo não tenha que sair do país. Compre esses mesmos bens em áreas especiais. São as zonas especiais que nós devíamos ter e há muito tempo foi discutido, foi até aprovada. Nessas áreas de turismo brasileiro, tínhamos que ter essas zonas especiais livres para que o brasileiro pudesse fazer turismo no Brasil e adquirir bens ali, isentos de importação. Por que não? Isentos de imposto de importação. Por que não? Eu acho que assim nós teríamos esse êxodo de brasileiro, que eu vou chamar de êxodo para Miami, principalmente, que é um absurdo. Miami hoje, o que tem de brasileiro pelas ruas é uma coisa escandalosa, não é? O Marcelo aqui, o visionário aqui pelo Facebook, ele está fazendo uma crítica aqui, ó, o que explica esse masoquismo do brasileiro em continuar sendo humilhado pelos Estados Unidos, mesmo sendo o seu 5º maior consumidor. Você acha que é uma humilhação, Vila? Não, cada um faz o que quiser, né?
A pessoa opta, escolhe, a pessoa sabe, quer dizer, ninguém está sendo surpreendido por essas medidas tal que já existe há decênios. Agora, a questão toda do turismo é que o turismo no Brasil é caríssimo, essa que é a grande questão. A pessoa, toda a gente já sabe isso de cor salteado, o preço da passagem aérea, o preço da alimentação, o preço dos hotéis, todo mundo sabe que é tudo muito caro no Brasil e é muito mais barato viajar até a Flórida e tal. Agora, cada um escolhe o que eu quiser. Eu, por exemplo, não viajaria à Flórida, né? Como meu destino, mas eu preferia no Mar Egeu, por exemplo, mas cada um escolhe o que quiser, né? Agora, é livre opção. Agora, as pessoas sabem, além disso, vão comprar lá porque as coisas são muito mais baratas que no Brasil. Agora, a grande questão é como resolver isso. Se as pessoas vão lá, tem gente que vai para fazer compra mesmo, só leva as malas e acha que turismo é isso, mas ela vai com o dinheiro dela. Se ela paga todos os impostos, ela tem a livre opção de fazer isso. Então, a grande questão é que nós não temos, apesar de ter um Ministério do Turismo, o Brasil tem Ministério do Turismo. Vários países europeus não têm Ministério do Turismo e recebe 20 vezes mais turistas do que o Brasil recebe. Mas a gente tem Ministério do Turismo. Você não vai lembrar nem quem é o ministro, né? Nós já tivemos vários ministros. São absolutamente incapazes, né? Então, a grande questão é que a gente não tem um espaço interno. Quantas vezes nós falamos isso? Preço dos hotéis, etc. Essa que é a grande questão. O Franz Joseph, que aqui pelo Twitter, concorda com você, Vila. Por causa dos impostos e do protecionismo, é mais barato ir aos Estados Unidos. Acredito que é necessário repensar nossos impostos para viajar aqui internamente. Mas acho que não é só isso, não, repensar nossos impostos. É preciso que esse dinheiro não saia do país dessa forma. Você tem o livre-arbítrio de ir para onde quiser, mas paga um pouco mais para gastar dinheiro lá fora. Eu sou a favor do aumento da taxa do IOF para esses turistas que vão, eles podem pagar 10%, não precisa ficar no 6,8%. Aí eles estavam pagando, o cara vai para os Estados Unidos fazer turismo. Mas o turismo lá é mais barato, aqui é mais caro. Mas que é penalidade? Você quer fazer uma penalidade para ele? Não é que o turismo é barato. É que o fluxo que dirige o turismo dos Estados Unidos, organizado pelas grandes empresas, faz com que o preço seja mais barato da passagem aérea. Não existe um incentivo no Brasil para isso. O que eu disse há pouco, crie áreas próprias no Nordeste brasileiro, mostre o que nós temos lá e dê condições do turista que quer consumir na região. Crie lá uma zona especial. Dê imposto livre para aquela zona especial. Não pode penalizar. Não estou dizendo penalizar, estou dizendo lá. Quer ir, paga imposto. Não podemos concordar que saia tanta grana assim. Olha, sabe qual é a diferença da entrada e saída? Entraram de dinheiro de turistas estrangeiros no Brasil, 531 milhões no mês de maio. Saiu de turismo brasileiro para o exterior, 2 bilhões 850 milhões. Quer fazer o quê? Já foi essa época de controle. E o Brasil tem atrações, tem motivação para vir fazer turismo aqui. O que falta é uma política para isso. Isso é verdade. Se a gente fizesse uma política, então inverteria esse caso. Sem Eles dúvida. Olha, aqui. Os benefícios dessa Copa, nessa área, nós vamos colher no futuro. Que o Brasil nunca foi tão divulgado no mundo como foi através da Copa. Eu acho que talvez seja o único resultado positivo. O resultado positivo foi mostrar as belezas do Rio de Janeiro, a questão da Amazônia. Não, todo mundo sabe, coisa nenhuma. 1,5 bilhão de brasileiros no mundo inteiro assistiram a Copa e viram isso. Quando é que nós tínhamos condições de atingir essa massa toda no mundo inteiro? De jeito nenhum. Eu acho que esse foi o benefício da Copa. Acho que uma política dirigida pode trazer para o Brasil turistas e pode fazer com que essa diferença na balança de comparação que se faz entre o que se gasta lá fora e o que os turistas estrangeiros gastam aqui dentro tende a diminuir. Eu acho só que rapidamente, eu não vou estender isso, que eu acho que é muita vela para mal defunto, como diziam no passado, mas essa questão do turismo, acho que a grande questão já foi destacada, todo mundo sabe, se a questão dos preços e tal, isso é da incompetência nacional. Nós temos a mania de não reconhecer a nossa incompetência e ter ódio da competência dos outros. Enquanto nós pensamos assim, o país sempre vai para trás, ele nunca vai avançar. Então, a grande questão é que nós temos uma estrutura turística caríssima, que funciona mal, cobra muito caro, o preço dos restaurantes são caríssimos e nada funciona na indústria do turismo no país, com raríssimas exceções. Então, as pessoas optam e têm direito de escolher. Agora, quem viaja ao exterior também não pode ser penalizado, culpado. Se ele ganhou honestamente seu dinheiro e está pagando todos os impostos, não há nenhum problema que ele se desloque para lá. Então, acho que... E eu sou contra as zonas onde a livre de impostos, zonas francas. Isso é caminho para a corrupção. Isso é caminho para a corrupção no país. Basta ver quem conhece, eu andei dando uma estudadinha, na Zona Franca de Manaus. Ela dá prejuízo ao país. Os produtos da Zona Franca chegam mais caro ao país do que os produtos importados. Zona Franca, então a grande... zona especial, eu sei. É diferente, que é outra coisa que também não serve. Contrabando também. Dizendo. Eu sei muito bem. Contrabando, a grande questão é o seguinte, precisa baratear as coisas no Brasil. Falta competência. Não vamos demonizar os outros. O problema somos nós, não os outros.